2 Samuel, capítulo 13. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ler o verso 1 do capítulo 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. E tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Senhor amado Deus e eterno Pai que estás no céu, aqui está, Pai, a tua palavra. Muda de fundo musical, guerreiro. Aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor veja, Espírito Santo, falar forte aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, lança por terra todo mal, toda barreira venha a ser quebrada, toda barreira venha a ser destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Espírito Santo, por favor, me ajude. Eu sozinho eu não consigo, preciso e sou dependente de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Você podia aplaudir a palavra de Deus? Aleluia! Irmão, nessa noite nós iremos falar um pouco sobre família, no qual o Espírito Santo tem muito falado no meu coração sobre questão de família por esses tempos. Aleluia, Ele está me mostrando muita coisa nessa área familiar. Glória a Jesus. Quando a palavra de Deus vem a mim, Deus está requerendo primeiro de quem? De mim. Glória a Jesus. E através de mim, requerendo de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Glória a Jesus. Então eu vou mostrar aqui na palavra de Deus algumas situações familiares aonde os cabeças não tiveram sabedoria para o ensinar, para o conduzir. O seu filho, a sua família tiveram dificuldades, tiveram problemas e até percas, por não saber instruir os seus filhos a fazer a coisa certa diante de Deus. Aleluia. Nós estamos cada dia em um tempo difícil. Nós estamos em uma geração difícil. Aleluia. Aonde os pais não estão tendo tempo mais de educar os seus filhos. Aonde os pais estão se envolvidos mais nos trabalhos, no que a fazer, de que sentar minutos para dialogar, para conversar com os seus filhos sobre o que é certo, sobre o que é errado. E as crianças estão crescendo com o ensinamento que aprendem no mundo, lá fora. Porque os pais não estão tendo tempo mais para dialogar com seus filhos. Os pais não chamam seus filhos, nenhum diálogo, nenhuma conversa, procuraram entender. Já começa por mim isto. E o Senhor está requerendo isso de nós, nesse tempo, nessa geração. A gente precisa ter tempo para ao povo, para alguém da nossa família, principalmente filhos e filhas. A gente precisa cuidar da nossa família. A gente precisa zelar daquilo que Deus nos deu. Quantos querem e desejam ter filhos e não conseguem ter? E você tem e não cuida. Você tem e não zela.
Muitos queriam ter uma família, com esposa, com filhos. Muitos desejando e não consegue. E você tem e não cuida. Porque não tem tempo. Porque não sobra tempo para dialogar, para saber dos problemas dos filhos, para saber o que pensa, o que age, o que é que está acontecendo. Não tem tempo. Essa geração de hoje está tendo esse problema familiar. Por isso que as crianças estão crescendo rebeldes, não conseguem obedecer aos pais, porque os pais são culpados disso. Eu falo para minha esposa em casa, de certas situações, eu digo: filha, não bata, porque o culpado é eu e você. Que deveria apanhar eu, mas tu. Como é que te vai bater de algo que a culpa é nossa? A gente não está instruindo. A gente está deixando, já está vendo e está deixando. A culpa é nossa. Até Deus vai requerer isso de nós. Como nós vamos bater de uma coisa que a culpa é nossa? É a gente que não está sabendo instruir. E por a gente não saber instruir, a consequência vem. E aí a gente quer agir, mas não tem como mais. O problema começa a surgir dentro de casa, no meio da família, por falta de diálogo e de ensinamentos espirituais e físicos, de experiência da vida, para passar para os filhos. A gente não tem tempo, é trabalho de casa, na rua, e não tem tempo para a família. Quem está entendendo aqui? Vai aguentando aí, porque o Espírito Santo já me deu aqui um maná muito forte. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente precisa ter tempo para cuidar daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, chamado família. Família. Glória a Jesus. Deus em primeiro lugar, depois família. Você precisa entender isso. Se você não consegue instruir a sua família, como você vai instruir alguém? Essa geração está tendo esta dificuldade para dialogar com seus próprios filhos. Tem mães nessa geração que não conseguem ensinar para sua filha, para explicar para ela: minha filha, tu vai chegar em uma idade que você vai colocar sangue. Explicar para aquela jovem que ela vai chegar um momento que ela vai ter que jogar sangue para fora. Por falta de ensino da mãe, quando chega esse momento que a jovem vê uma situação dessa, ela entra em desespero, porque ela não sabe por que ela está sangrando. A mãe não instruiu, ninguém o instruiu. Aquilo gera um problema psicológico na mente da criança. Por que acontece isso, apóstolo? Porque muitas mães não têm tempo mais para ensinar os seus filhos, mas requer dos filhos. Requer dos filhos. Você está errada. Aleluia. Glória a Jesus. Está compreendendo? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vai aguentando aí, que tem maná do céu. Glória a Jesus, o Rei da glória. Aleluia. Essa geração está tendo essa dificuldade de ensinar, de instruir. Tem mãe que não consegue dialogar com seu filho porque tem vergonha. Tem mãe que não consegue ensinar a sua filha ou seu filho a área sentimental e a área íntima.
Explicar para ela: olha, minha filha, você está crescendo, vai acontecer isso, você vai precisar comprar um negóciozinho, que eu não vou dizer o nome, que você já sabe. E ensinar para ela as coisas. Você vai passar por essas fases, para ela ter entendimento e não precisar perguntar aos outros fora. Mas tem mãe que tem vergonha de sentar com sua filha ou com seu filho para ensinar as coisas íntimas. Aí quem vai ensinar? O mundo, as colegas. E pode ensinar errado e ter problema, porque a mãezinha em casa não está tendo sabedoria para instruir, para ensinar. Aí quando o problema vem, ela quer resolver, quer bater, quer espancar, e sabendo ela que o problema é ela. Aí Deus requererá de você. Aleluia. A cobrança vai vir de você, não é dos filhos não. A Bíblia diz: instrui o seu filho no caminho certo. Deus requer de nós, pais e mães. Então a gente precisa amadurecer, crescer a mente, entender e fazer o certo. Ensinar, instruir, fazer a nossa parte. Agora, se lá na frente ela quiser se corromper, se perder, é problema dela ou dele, mas já foi instruído da maneira correta. Nós não seremos cobrados por Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Mas essa geração está tendo essa dificuldade, tanto da parte da mulher e tanto da parte do homem. Por que esse problema está acontecendo aqui na Bíblia? Porque Aminon, filho de Davi, adoeceu. Por que ele está doente? Qual é o problema desse menino? O que está acontecendo com esse jovem? Davi esqueceu de instruir. Davi esqueceu de ensinar ele o que é ser família. Davi é para dizer para Aminon: Aminon, olha, tua irmã Tamar é tua aí? Tua irmã não é tua mulher não. É tua irmã. É sangue do mesmo sangue. Não pode desejar a irmã. Faltou Davi instruir esse jovem, esse menino. Mas Davi não instruiu. O menino cresceu junto com a sua irmã, chamada Tamar. E nesse crescimento, ele se apaixonou pela sua própria irmã. Se apaixonou, começou a desejar ela, de tal maneira que ele adoeceu. Sabe aquela pessoa apaixonada que adoece? De adoecer. Assim estava esse menino, Aminon. Ele adoeceu apaixonado pela sua própria irmã de sangue. Olha que loucura, olha que doidice, olha que maluquice. Aleluia. Quem está compreendendo? Vai pegando a visão aí. Glória a Jesus. Aleluia. Só que Aminon, filho do rei Davi, ele tinha um amigo. Como era o nome desse amigo? Jonadab. E a Bíblia diz que ele era o que é sagaz? Maquinador. Uma serpente. Pessoas que só ruim, que só vai dar conselho ruim para você. Pessoas sagaz. Não vai pedir conselho para pessoas assim que tu está ferrado. Pediu conselho para a pessoa? Aminon foi pedir conselhos para o seu amigo Abinadab. Esse Abinadab instruiu a Aminon a planejar pegar a própria irmã dele à força dentro de casa. Olha que instrução. E ele disse: Aminon, por que tu não prepara alguma coisa e atrai tua irmã para o teu quarto, e ali tu pega ela à força,
E aí realiza o desejo que tu quer. Olha que conselho. Diga assim, vigia com pessoas sagazes. Vigia com quem tu está pedindo conselhos. Analise quem é que tu está pedindo conselhos. Porque tem conselhos que é para a morte, mas tem conselho que é para a vida. Agora vá saber de quem está te dando esse conselho. Glória a Jesus. Porque esse conselho aqui foi para a morte. E o pior de tudo, ele deu ouvido. Ele abraçou o conselho do colega. Ele acreditou no colega. O rei Davi visita ele porque o rei Davi soube que ele estava doente. E Davi foi no quarto dele, está ele lá. Mas ele está doente porque está apaixonado pela sua própria irmã. Adoeceu. Aí Davi chegou, aí ele disse: meu pai, eu desejo que Tamar, minha irmã, viesse aqui preparar um bolo junto comigo. Não queria que ela preparasse lá não, viu? Queria que ela viesse preparar o bolo, a massa, o material junto com ele, na casa dele, no quarto dele. E pediu para o pai ordenar a Tamar vir. Davi sensível, porque o menino estava lá fino, magro, diga se ele estava magro, apaixonado pela própria irmã. Ele estava cheio de Deus ou cheio de cão? Cheio de cão. Aleluia. Glória a Jesus. Cheio do que não presta. Aleluia. Glória a Jesus. Assim Davi, inocente, ordenou que sua filha Tamar viesse fazer esse bolo para Minon, porque estava doente e estava magro. Se ela saber que o problema era por causa dela, ela, com todo amor, instruída pelo seu pai, veio fazer o bolo na casa dele. E eles dois começaram lá a fazer esse bolo, e lá vai, e fez o bolo, e de repente ele vai e começa a chamar ela: Tamar, deita aqui comigo. Aí Tamar disse: Aminon, isso é loucura que tu está fazendo. O que será de mim, Aminon, eu me deitando contigo? O que será da minha carreira? O que o povo irá dizer sobre isso? Isso é loucura, Aminon. O que tu está fazendo é loucura. Imagine como o povo saber disso, Aminon. Só que Aminon estava decidido, estava na mente dele, estava na carne dele. O desejo pecaminoso estava ali, e nada fazia com que ele mudasse aquilo ali. O cara estava doente, a psicopata, em fazer aquilo ali. Já estava decidido a fazer aquele ato. A Bíblia diz que Tamar resistiu não se deitar com ele. Mas a Bíblia diz que à força ele pegou a irmã e fez com que a irmã se deitasse com ele naquela noite. Abusou da própria irmã por causa de um desejo do inferno dentro dele. Aquela menina, quando saiu dali, saiu arrasada, desesperada, sem saber o que fazer. A notícia correu no palácio, até chegar nos ouvidos de Absalão, o irmão de Aminon e de Tamar, filho de Davi. Quando essa notícia chegou no irmão, que Aminon fez isso com Tamar, Absalão disse: olha, vou matar Aminon.
vou caçar ele e vou matar ele porque ele fez isso. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é família? Família. Família. Aonde é que está Davi, gente? O pai não instruiu esses meninos, não? Onde é que está Batseba? Não instruiu esses meninos, não? Parece que não. Os meninos estão endemoniados. Um se deitou com a irmã, o outro agora já planeja matar o próprio irmão porque deitou com a irmã. E aí vira uma guerra família dentro de casa. Como o Espírito Santo vai operar nessa casa? Como Deus vai reinar em uma casa desta? Cadê o homem Davi segundo o coração de Deus? Cadê o homem cheio do Espírito Santo? Que adianta ter fama, que adianta ter sucesso, cheio do Espírito Santo, mas uma família destruída. Tem honra na rua, mas não tem honra em casa. É conhecido nas ruas, mas dentro de casa é um fracassado. É valorizado na rua, homem de Deus, na rua, mas em casa um péssimo pai. É isso que Deus quer de nós. A palavra de Deus diz que a gente precisa cuidar dos nossos. A gente precisa instruir, o ensinar aqueles que Deus colocou nas nossas mãos como família. Aleluia. Teu filho, teu esposo, tua filha, teu filho. Esta é a tua família que está debaixo do mesmo teto. Foi essa família que Deus te deu. E essa família que você precisa cuidar. Nós precisamos sentar para dialogar com nossos filhos. Nós precisamos ensiná-lo. Porque se nós não ensinamos, o mundo ensinará. Os amigos ensinará. E ensinará da forma errada. Porque aqui um amigo de Aminon ensinou ele a forma errada. De uma maneira errada. E começou a ter problema no meio da família. Você pensa que acabou por aí? A guerra travou dentro do palácio. De um caça-caça, de um corre-corre, de um esconde-esconde, que até Davi sobrou. O próprio filho de Davi se revoltou com o próprio pai e disse: eu vou matar papai. Aí começou um caçando o outro, dentro de casa. Por que, Davi? Tu não é um homem de Deus, Davi? Sou. Tu não é um homem segundo o coração de Deus, Davi? Sou. Porque tua família está assim, Davi? Cadê a instrução do Espírito Santo, Davi, com a família, Davi? Onde é que está, Davi? Enquanto Davi, tu estava cuidando do palácio, das riquezas, esqueceu de cuidar da família. É o problema dessa geração. Tão focado em bens, em coisas, em objetos, em carro, em casa, em roupas, em veste, mas não está cuidando da família. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a família nem para Deus. É essa geração, por isso que está tendo problema. As crianças estão crescendo rebelde, com raiva do pai, com raiva da mãe, com pensamento de suicídio, querendo se cortar, se lapidar. Por quê? Porque nem pai nem mãe senta para entender os filhos, para conversar com os filhos. A mãe não consegue abraçar o filho, o pai não consegue abraçar e nem instruir. Aí o mundo abraça e ensina errado. Aí o problema vem. Quem é o culpado? São os pais. E ainda quer culpar os filhos, sabendo que a culpa é dos pais. Aleluia. O Senhor nessa noite está requerendo de nós
Atenção total na família. Cuide do teu filho. Sente. Converse. Procura saber qual é o pensamento que está passando na mente dos filhos. Tem pai que não sabe. Tem mãe que não sabe. Quando vê, pega de surpresa situações. Mas se sentasse antes para dialogar, evitava muita coisa. Gabriel lá fora. Evitava muita coisa. Então a gente precisa parar para cuidar da nossa família. Glória a Jesus. A família de Davi foi destruída por causa dele. Já começou ele abrindo brecha para o diabo, matando seu companheiro e se deitando com a mulher de outro. Já abriu-se uma porta do inferno para destruir a família dele, e a família foi destruída. Porque não teve sabedoria para cuidar cuidou do reinado, mas não cuidou da família. E a consequência veio. Quando ele perdeu a família, perdeu o quê? Quando ele perdeu a família, perdeu o quê? O reinado. Aleluia. Você precisa cuidar da família. Porque se tu perde ela, tu perdeu tudo. Perdeu tudo. Deus, ele é a favor à família. O diabo quer destruir, mas Deus quer construir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ontem eu estava ministrando ali em Jiquiriçá sobre Eli. Só que lá eu levei em outro nível. Mas Eli também perdeu a posição dele porque não soube instruir os seus filhos. Ofni e Ofineia. Eli não teve sabedoria de ensinar, de instruir, de mostrar para eles o que pode e o que não pode. Eli não teve tempo para instruir os seus filhos. Os meninos cresceram rebeldes. Como é que ele vai controlar mais? Depois de grande, não instruiu o pequeno. Agora depois de grande quer instruir, não consegue. E esses dois meninos começou a dar problema para ele, porque ele não instruiu, ele não cuidou. E os meninos cresceram sem temor a Deus. E todos que não têm temor a Deus, não está nem aí com as coisas não tem temor, meu querido. Não está nem aí. Se Deus castiga, se não castiga, se Deus está vendo, se não está vendo, ele não está nem aí. Eu faço mesmo e acabou. Sem temor, faz o erro. Agora, se tem temor, age como José. A mulher despida e ele foge. Diz: não, Deus está me vendo. Porque tem temor. Foge da aparência do mal. Obedece às coisas de Deus. Mas quem não tem, se lambuza. Quem não tem temor, se lambuza, meu irmão. Quer uma, quer duas, quer três, quer quatro, e aí vai, se lança. Não está nem aí com Deus e nem com ninguém. Então esse menino não tinha temor a Deus, porque Eli não instruiu quando era pequeno, quando era criança. Os meninos cresceu rebelde, sem temor a Deus. E agora, depois de grande, está trazendo problema para o próprio pai. Aí aparece agora, depois de velho, aparece uma criança. Quem era essa criança? Samuel. Foi entregue para ele fazer o quê? Cuidar.
Uma criança foi colocada nas mãos de Eli, um bebê, um garoto, para ele instruir, ensinar e cuidar. Será que ele vai fazer igual aos filhos? A Bíblia diz que ele instruiu Samuel muito bem. Olha para mim aqui. Instruir filho dos outros é mais fácil. Essa geração tem feito isso. Mães não abraçam os seus filhos, mas abraça filho dos outros. Mãe não conversa com seus filhos, mas conversa com o filho dos outros. Mãe não dá explicação para o seu filho, mas quer instruir o filho dos outros. Essa geração está vivendo isso. E está errado. Glória a Jesus. Estão invertendo, porque Satanás está por trás disso. Não consegue abraçar o seu filho, mas abraça de chorar filho dos outros. Você tem visto isto? Tem analisado isto? E não é que está errado você abraçar, instruir alguém, não. Mas lembre que tu tem alguém em casa também precisando de um abraço. Lembra que tu tem alguém em casa também precisando de uma conversa. E que você não faz, mas quer fazer com o filho dos outros. E isto está errado. Glória a Jesus. Eli cuidou muito bem de Samuel, instruiu, ensinou muito bem, fez a diferença. Glória a Jesus. E o menino Samuel cresceu ali naquele templo, com a instrução de Eli, que ele não soube instruir os filhos dele, mas conseguiu instruir o filho dos outros. E o menino cresceu cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, porque Eli o instruiu. Glória a Jesus. Irmão, a gente precisa ter esses entendimentos e fazer a diferença na nossa família, meu irmão. O Senhor esse dia está falando muito forte comigo dessa área. Já começa comigo. A gente precisa fazer algumas mudanças na nossa vida. Algumas decisões a gente precisa agir para que não seja tarde demais. Porque se a gente deixar, o resultado pode ser morte e será doloroso. E o pior de tudo, nós se sentiremos culpados. Era para eu instruir ou não instruir? Era para eu cuidar, eu não cuidei. Era para eu zelar, eu não zelei. Era para eu conversar, explicar, eu não conversei. Mas agora é tarde demais. Então, se tem como você instruir, instrua. Se tem como você zelar, zele. Foi o que Deus te deu. Tem muitos lutando para ter filho, filhas, e não consegue. Tu tem, cuida. Que nem eu disse, muitos querendo ter família, construir família, ter um marido, ter um esposo, ter filho, e não consegue. Você tem. Cuide-se daquilo que Deus te deu. Procure honrar, procure cuidar. Aleluia. Zele daquilo que Deus colocou para você. Ali é a tua família. Aleluia. É a tua família. Glória a Jesus. Vocês estão compreendendo? O Senhor está abrandando meu coração por esses dias. E eu estou falando com ele, Senhor, por que isto? Aí o Senhor disse, porque tu precisa. Eu estou falando contigo que tu precisa cuidar da tua família mais.
Tu precisas zelar mais da tua família. Aumenta mais o fundo. O Senhor falou meu coração. Eu vejo que tu zela de muita coisa. Eu vejo que tu se esforça com muita coisa. Mas se esforce mais na tua família. Zele mais da esposa, zele mais dos filhos, preste atenção mais. Cuide mais. Eu sei que você tem se dedicado muito na obra. E tem feito. Tem se esforçado em cuidar, em arrumar. Cuide também da sua família. Cuide dos seus também. Para que a obra ela cresça. É Deus em primeiro lugar e a família. Cuide daquilo que eu te dei. Honre o que eu te dei. Zele do que eu te dei. E Deus está brandando no meu coração sobre isso. Hoje mesmo, quando eu disse, Deus, qual é a mensagem? Que eu fui para a palavra, olha o que caiu. Família. Eu digo, Jesus, mais uma vez, de novo, Senhor. Sim, de novo. E eu estou insistindo em você, família. Família. Zele, cuide. Aleluia. Você cuida dos outros, mas esquece de cuidar dos seus. Nós aconselhamos tanta gente e a gente esquece de aconselhar os nossos. Esquece. A gente aconselha a filha dos outros que estão com problema, mas esquece que tem uma filha em casa também com o mesmo problema e a gente não aconselha. É como a gente não ligasse, mas ligasse o problema do outro. E os nossos a gente não liga. Aí o que acontece? Na boca do povo, homem de Deus. Olha, o pastor me passou orientação. Homem de Deus. Mas quando tu chega na casa dele, na família, e pergunta para os filhos, para a filha, e aí o teu pai? Teu pai. Ela vai dizer, papai não liga para mim. Papai não tem tempo para mim. A vida de papai é cuidando dos outros. Cuida da igreja, cuida do ministério, cuida dos outros. Mas não tem tempo para sentar comigo. Não tem tempo para dialogar comigo. Não tem tempo para mim entender o que eu penso. Não tem tempo para me aconselhar. Isso tudo é uma verdade. E que a gente passa por desapercebido. E o Senhor está falando isto. Que a gente precisa ter tempo para aqueles que estão debaixo do mesmo teto, que é a sua família. A gente precisa instruir os nossos. A gente precisa tirar tempo para estar com a esposa. Nós precisamos fazer isso, é família. Nós precisamos de sair como família. Tomar um sorvete, comer em um lugar diferente, respirar um ar diferente. Nós, família, precisamos disto. A gente não faz, mas aconselha a outra família a fazer. Por isso que hoje as famílias estão em pé de guerra. Estão em brigas e vivendo a aparência na sociedade. Mas quando chega em casa, você vê um cenário diferente. E Deus não quer isto. Deus quer realmente que nós cuidamos da nossa família. Que nós tiresse tempo
para cuidar um dos outros. Porque se não tiver isso aí, a família, ela é destruída. O diabo entra e o destrói. Aí se torna pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho e filho contra mãe. Não existe mais amor entre si. Não existe mais diálogo entre si. Estão em guerra dentro de casa, no mesmo teto. Filhos que acordam com cara grande, não fala com o pai, não fala com a mãe, se cruza nos corredores virando a cara para o outro, dentro de casa. Isto não é a família que Deus quer. Deus quer uma família que se ame, que se cuide um do outro. Aleluia. Deus quer uma família que você pergunte para o filho dele: aleluia, como é seu pai? Meu pai é um exemplo de homem. Estou lutando para crescer e um dia eu serei como meu pai. Como é bom ouvir isso de uma filha. Como é bom ouvir isso de um filho. Dizer: eu quero ser um dia como meu pai. Porque o meu pai é um exemplo para mim. Como é bom ouvir isso, isto é família. Mas infelizmente no dia de hoje está diferente. Deus me livre de eu ser como papai. Quero nunca ser como papai e mamãe. Isso é triste. Aleluia. Se ainda há tempo para restaurar, Deus está dizendo: restaure. Se ainda há tempo para mudar algumas coisas no meio da família, mude. Porque Deus está querendo isto. Aleluia. Se tem como fazer o melhor, faça. Porque é isso que Deus está requerendo. Porque Satanás está guerreando para continuar destruindo as famílias. Glória a Jesus. Você sabe por quê? Estou chegando ao final. Você sabe por que Ana vivia perseguida por Penina dentro de casa? Porque ela tinha um marido que não dialogava com ela. Ela tinha um marido que não sentava com ela para saber dos problemas familiares. Alcana. Alcana não sabia porque Ana estava atribulada. Ele não sabia. Porque Ana estava chorando, ele não sabia. O marido não sabia. E já há muitos anos era passando por isso. E ele não sabia. E ele pergunta: por que, Ana, tu chora? Por que, Ana, tu está atribulada? Ora, o marido não sabe, tantos anos aquela mulher sofrendo dentro de casa, e ele não sabe o que está acontecendo. Falta de diálogo. Marido distante. A mulher com problema dentro de casa, ele não sabe. Porque ele não para dialogar com a esposa. Onde é que Alcana está? É simples. A Bíblia diz que ele andava com os filhos de Eli. Alcana, marido de Ana, andava junto com os filhos de Eli, Ofni e Ofneia. Está dizendo tudo. Já está dizendo tudo como era ele. Alcana tinha temor a Deus, mas estava andando com pessoas erradas. E por isso estava surgindo um problema dentro de casa, familiar. Que aí é um problema familiar, debaixo do mesmo teto. Uma perseguidora no mesmo teto. Olha que situação. E o marido fica sem saber o que fazer, porque dá porção para uma, quando dá para outra, está triste, chorando, angustiada. E ele pergunta: por que, Ana, tu chora? Porque ele não tinha tempo para dialogar com a esposa. Não tinha tempo para resolver os problemas dentro de casa familiar. Tinha tempo para os amigos, mas não tinha tempo para consertar as coisas dentro de casa. Aleluia. A gente precisa
Amadurecer e abrir a mente sobre isso. Acordar. Aleluia. Se você quer ser honrado na sociedade, é melhor ser honrado dentro de casa, pela sua esposa e pelos seus filhos, em declarar, dizer, não, ele é um homem de Deus, eu o conheço aqui dentro de casa, ele é um exemplo para nós aqui dentro de casa. Sim ou não? Mas como é feio ser honrado fora, mas dentro de casa não é reconhecido como um homem de Deus. Na igreja é conhecido como homem de Deus, na rua é conhecido como homem de Deus, mas dentro de casa é conhecido como um mau pai, um mau marido dentro de casa. Isso é ruim. Quem está pegando aí? Glória a Jesus. Então, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de restauração, ainda há tempo de fazer o certo, ainda há tempo de instruir, de o ensinar, de conversar, dialogar. Precisamos ser humildes, precisamos conhecer esta falha e fazer diferente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês compreendem isto? Eu podia lhe mostrar várias passagens aqui de situação como esta aqui na Bíblia, porque a Bíblia é um manual que nos dá exemplo para nós fazer diferente. São situações que aconteceu lá no passado, que hoje tem como a gente fazer diferente. Quem é casado aqui, faz assim? Quem é amigado? Assim? Não tenha medo, não. Quem disse que você que é amigado não é casado? Quem falou para vocês? Vocês também são casados. O que Deus olha é o amor entre o outro e a fidelidade. Se tem e está sendo fiel um ao outro, para Deus já está casado. O importante é isso. Casamento quer dizer fidelidade, em honrar um ao outro. Não é só assinar o papel. Tem muitos assinando o papel e não levam um mês, acaba. Então não é papel assinado, é responsabilidade um com o outro, é honrar um ao outro. Isto aí que é um casamento. Glória a Jesus. É desta forma que é um casamento. Casamento verdadeiro diante de Deus é que você honre o seu marido e seu marido honre você, que não lhe traia, que lhe ame, que cuide de você da maneira correta. Porque tem muitos casados que não levam um mês casado, já acaba, já trai. Adiantou alguma coisa? Deus se alegra nos fiel, naqueles que têm fidelidade. Glória a Jesus. Então vocês que estão casados, por favor, cuide da sua família que Deus te deu. Cuide da sua esposa que Deus te deu. Cuide do seu esposo que Deus te deu. Tenha tempo para você. Eu disse o quê? Tenha tempo para você, casado, ou que está junto, seja lá o que for. Tenha tempo. Você tem tempo para o trabalho, tem tempo para ir para a igreja, mas não está tendo tempo para os dois, para um momento íntimo,
E isso está errado. A gente precisa tirar o tempo. E não só uma vez no mês, não. Tem gente que tira uma vez no ano. Ainda debaixo de muita briga. É uma vez na semana. Tirar um dia de sair os dois, desfiar bora almoçar diferente em um lugar diferente hoje. A gente já está combinando. A gente já está combinando. Não é não, Nandinho? É. Glória a Jesus. É. Glória a Jesus. A gente precisa disso aí. Bora com família. Bora almoçar num lugar diferente. Porque isso faz bem para a família, para o relacionamento. Sim ou não? Melhora os laços do amor entre eles. Melhora a comunicação entre eles. Muda tudo e Deus se agrada disso. Mas muitos casal não estão preocupados nisso. Eles estão preocupados em dinheiro, 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 conta, conta, conta. E não liga por dois. Aí o que acontece? Vira dois inimigos dentro de casa. Aí fica lá, um vai do banheiro, outro no quarto, um batendo no outro, se ligando. Puf, aí passa. Um pelo outro, se cruzando um pelo outro. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E aí, falta de relacionamento. Aquilo do início já não tem mais. Porque os dois estão preocupados e focados só em entrar. Não, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que acordar cedo. Não, meu amor, hoje não dá não, viu? E aquela agonia. E não tem tempo assim. Que casamento vai render? Rende não. O amor vai embora. Não vai existir mais esse amor, essas coisas aí. Glória a Jesus. Então a gente precisa ter o tempo para sair com família. A gente precisa levar a esposa para o salão. Ou se você não quiser levar, mande ela ir. Se arrumar, cuidar do cabelo, ficar bonita, que é para você mesmo. Isso é cuidar da família. Isso é zelar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Aí você vê a sua esposa com um cabelozinho que nem uma vassoura de piaçaba assim. Aí você olha assim para ela e se vixe. Rapaz, o cabelo da minha esposa não está bonitinho não. Só que a mente não se abre para você abençoar, para ela ir para o salão. Você não quer cuidar, cara. Você quer ver ela bonita, mas não quer cuidar. Aí fica admirando a mulher dos outros. Disse, olha como a irmã de fulano vê com cabelos bonitos. Aí quando tu olha para tu e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha, Senhor. Mas a culpada não é ela não, a culpada é você, que não está cuidando da sua esposa. Está com a mão dura, não quer abençoar. Cuide, querido. Zele daquilo que Deus te deu. Aleluia. Todo mês, manda ela para o salão, fazer a unha, fazer o cabelo. Mãe, vocês não querem isso não, mulheres? Quer não? Oxe. Então, pelo amor de Deus, irmão, nós precisamos fazer isso, querido. Isto é família. Família. A gente acha bonito os outros, mas o nosso a gente não cuida. A gente não cuida. Então a gente precisa cuidar, não é só do cabelo. Leve também em uma loja. E chegue lá, sorte ela na loja. Diga, filha, fica à vontade, escolhe aí o que tu quer. Aí você sorri, né?
Glória a Jesus. Ah, entra aí. Escolhe o que tu quer, porque hoje é teu dia. Hoje eu trouxe você aqui para isso. Escolha. Glória a Jesus. Eu já fiz isso umas 2 vezes contigo. Só que ela teve pena de mim. Eu disse, Aí ela tá lá. Eu cheguei lá, filha, vai, escolhe o que tu quer aí, vá. Aí ela toda fuzisa. Aí eu de que fiquei de cá, deixei ela à vontade. Escolhe. Aí eu tocar, só observando ela. Aí lá vai ela para aquelas roupas fureiras, aquele negóciozinho. Aí eu tô de cá. Aí eu fui lá, filha, é o teu momento. Vê um negócio bom. Aí ela disse, rapaz, vê um negócio melhor aí para você. Aí ela foi pro lado de lá, pro outro lado, de uma roupa mais chique, mais bonita. Glória a Jesus. Vai brincar lá? Pode deixar. Glória a Jesus. Eu disse para ela, filha, escolhe um negócio melhor. Hoje é o teu momento, eu quero você bonita, quero algo diferente em você hoje. Ela disse, tu não quer escolher não? Eu digo, se tu quiser eu escolho. Agora o meu gosto é diferente. Mas como é para mim mesmo, né? Que vou estar olhando, eu que vou estar. Glória a Jesus. Então, aí eu vou lá e escolho uma coisa bonita. Ah, mas é cara, não importa. Não importa o valor. Não há valor que pague o que Deus me deu. Não há valor. É ter uma família estruturada diante de Deus. Tem valor que pague? Não tem. Ela não vê, mas Deus vê as coisas que eu falo e que eu penso a respeito dela. Toda hora que ela está lá deitada, eu estou lá em pé olhando para ela. Eu digo, tomara que ela não acorde, senão ela vai tomar um choque. Aí eu estou lá, ela está lá deitada. Eu estou olhando para ela, oh Deus, olha que mulher linda, sou menino. Jesus, tu me deu foi um avião, Senhor. Eu agradeço a Deus por ela. Que depois que Deus me deu ela, as coisas mudou tudo na minha vida. Então, tem dinheiro para pagar isso? Então, como não honrar alguém que Deus me deu, que fez mudar a minha vida? Eu tenho que honrar a minha esposa. Eu tenho que procurar honrar ela, dar o de melhor que eu possa dar para ela. Eu já disse a ela que eu queria ter condição, se Deus permitir eu terei, por dar coisas melhores a ela. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu vou até onde meu braço alcança. Diga que meu braço alcança até aí. Então é aí que eu posso te dar. Mas eu procuro o melhor. Que eu posso dar o de melhor, eu dou o de melhor. Glória a Jesus. Se ela gostou daquela roupa e eu tenho condições de comprar aquela roupa, é aquela roupa. Glória a Jesus. Tem que ser assim. Deus se agrada disto. O nome do Pai é glorificado. E as coisas mudam no meio da família. Glória a Jesus. Você pode fazer isso? Você pode zelar daquilo que Deus te deu? Então faça. Então faça. Glória a Jesus. Aleluia. Pegue a sua esposa, pegue os seus filhos, leve para tomar um sorvete, para passear um pouquinho em famílias. Faça isso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ah,
não gosto de sair para aqui. Vai para outra cidade. Vai para a cidade vizinha. Mas saia um pouco com a sua família. Ame, cuide, zele. Porque é isso que Deus quer. Glória a Jesus. Está entendendo? E lembrando que é vice-versa, né? Se o marido faz isso com a esposa, automaticamente a esposa também deve fazer isso com o marido. Se a mulher quiser levar o marido também na loja, pode? Pode. Pode. Não, eu só estou dizendo, se ela quiser levar e ter condição, dizer eu vou levar meu marido para comprar uma roupa chique, eu quero presentear ele com isto aí. Pode? Claro que pode. Glória a Jesus. Se você não tem condição para fazer isso, faça outras coisas, mas procure honrar a Ele. Está trabalhando, chegou cansado, já que Ele está lhe honrando, honre Ele. Arrume o quarto todo, perfume o quarto todo. Vai lá no mato, tira umas rosas, assim começa assim, ó, umas rosas, joga lacinha na cama, deixa aquele negócio chique, diz assim: eita Jesus! Quando o marido chegar e ver aquilo ali, meu Deus do céu, os dentes do bichinho vai reganhar. Até o cansaço ele vai esquecer. Se brigou lá na hora, vai esquecer tudo. Porque o homem é assim, quando ele vê, diz: eita, hoje tem. Não precisa nem ela dizer nada, só ele vê que está tudo assim. Eita Jesus, é hoje, meu pai. Aleluia. Isso alegra o homem. É assim ou não é assim? Alegra o homem. O homem esquece tudo. Tu vai ter esse homem pro resto da vida. Então a mulher também tem que aprender a conquistar o homem, zelar também em poucas coisas, em gestos simples, mas que o homem se alegra. Não é aquela mulher interesseira que só quer do homem, mas não quer também. Que aí também não dá, né? A mulher interesseira que só quer tudo do homem. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, mas ela não dá nada. É guerra. Aí não dá. Tem que ser vice-versa. Então os dois têm que estar em comunhão, um com o outro, se amando, querendo ajudar um ao outro ao mesmo tempo. Aí dá certo. Mas se não tiver essa comunhão aí, irmão, a família é destruída. Então Deus falou aqui em várias áreas, porque Deus está requerendo isto de nós. Se tem filhos, zele do filho. Tenha tempo para conversar com seus filhos. Porque se tu não tem tempo para o teu filho, o mundo ensina. E só ensina da forma diferente. Aí tu vai querer instruir, já não dá mais. Ensina, pelo amor de Deus. Mostre para ela o que é ser família. Explica para ela o que é relacionamento. Porque senão o mundo vai ensinar de forma diferente. Explica para ela o que é namoro. Mostra a situação. Olha, filha, é assim, assim, assim. Olha, não procure qualquer um. É assim, assim. Não, tu vai ter problema. O jovem de hoje só quer sexo e acabou. Vai te engravidar e tu vai ficar aí grávida sofrendo. Se tu arrumar a pessoa errada. Então a gente tem que instruir tudo isso para os nossos filhos. Só que a geração de hoje não quer instruir. Aí quem instrui é os colegas lá fora. Que nada, minha filha. A gente tem que curtir. Que negócio de casar, a gente tem que negócio namorar, pega um aqui hoje e outro, viver a vida. Aí vai receber a orientação errada. Vai acontecer, vai virar uma prostituta na rua.
Um pega outro, prostituição. Não consegue ser feliz com ninguém, prostituição. Porque a família, os pais não ensinou. Aí tá muitos jovens que não conseguem ser felizes porque os pais não instruíram. Aí vive na prostituição, não consegue ser feliz. Pega uma hoje, vai para a cama, vai para o hotel. No outro dia já termina com aquele, já está com outro. Mesma coisa, vivendo uma vida de prostituição. Essa pessoa não consegue ser feliz nunca. Quando bate a cabeça, vem depressão, ansiedade e começa a se cortar, se mutilar. Por quê? Decepções. Não consegue ser feliz. Responsável, os pais. Não instruiu, não mostrou a verdade, não falou a verdade. Glória a Jesus. Aí o menino cresce cheio de ódio, cheio de raiva. E você culpa ele ainda. Culpado é você, que não instruiu, não abraçou, não zelou, não ensinou. E o negócio estreito. Amém, igreja? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Jesus nessa noite, para instruir sobre a família. Que nem eu disse, já começa a partir de mim. Deus está requerendo isto de nós. Vamos zelar daquilo que Deus nos deu. Esposa, esposo, filhos. Cuide do que Deus te deu, porque é a tua família. Principalmente esposo e esposa. Porque os filhos, tu instrui, eles casam e vão construir a família deles. E você e sua esposa vão continuar juntos. Os seus filhos, cada um vai construir família, vão sair, vão embora. Mas o pai e a mãe fica, permanece. Então tem que cuidar um do outro. Glória a Jesus. Tem que reconhecer, está aí. Glória a Jesus. Então zele, meu querido. Zele do que Deus te deu. Porque tem muitos querendo e não tem. E tu tem, não está cuidando? Zele. Honre o que Deus te deu. Amém? Pegou a visão aí? Vai colocar em prática? Se tu colocar, terá resultado. Se não, é mais uma mensagem para ti que não resolveu nada. Para ter resultado é fazer na prática. Se não, é mais uma pregação que você ouve e acabou. A próxima pregação. Mas se tu quer resultado, se chama-se prática. A prática é fazer aquilo que tu ouviu. Põe em prática isto. Porque eu já estou colocando e vou continuar colocando isso mais em prática, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem sabe a gente se encontra em uma loja dessas por aí. Glória a Jesus. Dizer, oxe, tu está aqui também? Estou, oxe. Amém. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Fica de pé e aplauda o Senhor.